Você reencarnou como o dragão demónio do Apocalipse. Mas não esperava que essa garota fosse a imperatriz da raça humana. Na vida passada, ela guerreou pelas 4 direções, salvando a humanidade do fogo e da água. No entanto, durante a batalha decisiva contra o rei de outra raça, foi traída e atacada de surpresa por alguém próximo. À beira da morte, ele ativou o poder contrário ao vento, e inesperadamente reencarnou neste território cheio da raça e... Há pouco, você quebrou o pescoço do leão de ouro com um tapa. A cabeça do leão rolou pelo chão. Era hora de aproveitar o prêmio da batalha. Pensando em cabeça de leão cozida, você inconscientemente deixou a saliva escorrer pelo canto da boca. Mas no momento seguinte, ao olhar de relance, você ficou meio sem controle. Espere. Como que ainda tem uma criança aqui? Len Qinkyu está agora passando pela cena mais desesperadora da sua vida. O duelo entre o dragão negro e o leão de ouro o deixa apavorado. Mesmo em seu auge, ele não tinha muitas chances contra essas duas criaturas. Sem falar que agora ele virou uma criança. Só pode rezar em seu coração, para não ser afetado pelos restos da batalha deles. Com Len Qinkyu tenso e apreensivo, a luta finalmente acabou. Ele conseguiu sobreviver até o fim. Mas antes que ele pudesse relaxar, ele encarou os olhos do dragão negro. Você olha surpreso para Len Qinkyu, que está deitado no chão, tentando diminuir sua presença ao máximo. Ei, olha só. Eu descobri algo. Aqui há um filhote humano. Neste lugar, existem muitas raças. Aves. Seres punidos. Até monstros de tipo mineral você já viu. Mas nunca viu um humano. Esse é o primeiro humano vivo que você vê depois de atravessar. Espere. De repente você percebe. Se aqui há um filhote humano, será que há outros humanos também? Você bate as asas com força. Seu corpo enorme levanta voo. O vento forte quase arrasta Len Qinkyu no chão. Voando no céu. Os olhos vermelhos do dragão observam ao redor, sem esconder sua intenção de explorar o território proibido. Essa atitude desafiadora chama a atenção de poderosas presenças ocultas. Algumas acham que o dragão negro está provocando eles. Mas no final, nenhum forte intervém. Enquanto isso, você fica um pouco desapontado. E desvia o olhar. Ninguém à vista. Você não viu nenhum outro humano além daquela criança no chão. Então de onde surgiu esse filhote humano? Será que ele veio de fora da área proibida? Mas não importa como esse filhote humano apareceu. Ele parece um pouco mais miserável que você, esse pequeno aqui. Naquela época, mesmo você tendo reencarnado como um filhote de dragão, você deve saber que o corpo de um filhote de dragão é muito mais forte que o de um filhote humano. E cresce muito mais rápido. O que te permitiu sobreviver nesse lugar perigoso. Mas esse filhote humano é diferente. Se nada acontecer, acho que ele nem sobreviver um dia nesse lugar. Mas ele também é sortudo. Pois encontrou alguém que já passou pela chuva assim como ele. E você não quer que esse pobre pequeno sofra de novo. Aqueles sofrimentos do passado. Pensando nisso, você controla suas asas e aterrissa devagar. Seu corpo enorme cai no chão. E no instante em que suas 4 patas tocam o chão, a grande massa faz o chão tremer levemente. E suas 4 garras afundam um pouco na terra. Depois de aterrissar, você pretende observar de perto o filhote humano, essa coisinha. Mas você esquece que agora, você é um dragão gigante. Especialmente depois daquela luta feroz. Seu corpo ainda carrega sangue e energia sombria. E o filhote humano te olha boquiaberto enquanto você se aproxima. Sem nenhuma reação. Como se estivesse paralisado pelo medo. Então fechou os olhos. E desmaiou de repente. Será que ele adormeceu ou desmaiou de susto comigo? Você coçou a bochecha com uma pata. Momentaneamente se sentiu um pouco confuso. Mas, falando sério, olhando assim. Esse filhote humano é bem fofo. Corpo pequeno, branquinho e gordinho. Com aquelas bochechas rechonchudas de bebê. A pele toda branca e delicada. Como clara de ovo. Se beliscasse, deixaria uma marca vermelha. Diante disso, vamos comer primeiro. Por enquanto você não sabe exatamente como lidar com esse pequeno guerreiro. Então desviou o olhar para o leão dourado ao lado. Com majestade de dragão. Acendeu uma enorme fogueira. Len Qinkyu sentiu que parecia ter vivido um pesadelo. No sonho, ela se transformou numa criança de 3 anos. Na sua frente, um leão dourado e um dragão gigante lutavam. No final da batalha, o dragão deu um tapa com força. E acertou a cabeça do leão dourado. A cabeça dourada do leão rolou no chão pelo chão, rolou no chão pelo chão. E parou bem na sua frente. O mais assustador é que, nesse momento, o dragão gigante rolou na direção da cabeça do leão. Seus olhos escarlates olharam para o próprio sonho que estava acabado. Len Qinkyu acordou de repente. Descobrindo que ainda estava vivo. Foi um sonho absurdo e aterrorizante. Felizmente era apenas um sonho. Estava com um pouco de fome. Pensando nisso e relaxado, ele de repente sentiu um vazio no estômago. Ao mesmo tempo, um aroma tentador chegou até sua ponta do nariz. Parecia que alguém estava fazendo churrasco por perto. Len Qinkyu não conseguiu evitar abrir os olhos.
À sua frente havia uma fogueira acesa. O aroma do churrasco vinha exatamente dali. Quando olhou para cima, as chamas dançantes pareciam pequenos seres que estavam dançando, lambendo pedaços de carne acima, uma vez e outra, fazendo o óleo da carne escorrer, deixando a comida mais saborosa e macia. Long King Kyo ficou até com fome só de olhar. Por um momento, ele até esqueceu de pensar sobre a situação atual. E ao mesmo tempo, você também percebeu que esse filhote humano acordou. Ele olha fixamente para a cabeça de leão em suas mãos. Você não consegue conter um sorriso. Não esperava que esse pequeno fosse um comedor voraz. Você vê que essa cabeça de leão parece estar quase pronta. Então você a retira do fogo. E a entrega para esse comedor voraz filhote. Ele acordou e deu 2 mordidas. Long King Kyo segue a direção de onde veio a voz para olhar. E viu um dragão enorme, como uma pequena montanha. Nas garras enormes do dragão, segurava um tronco grosso. Os galhos do tronco foram limpos. E nele estava espetada uma cabeça de leão assada, dourada. Estava sendo estendida em sua direção. A cena diante dos seus olhos era simplesmente chocante. O olhar de Long King Kyo imediatamente ficou vazio. O sonho era real. Ela realmente se transformou em uma criança. Aquele dragão gigante e o leão dourado também eram reais. O leão dourado foi até feito churrasco pelo dragão. Mas parece que esse dragão não é muito inteligente. Não só não a matou, como ainda perguntou se ela queria comer a cabeça de leão assada. Era simplesmente absurdo. Long King Kyo não conseguia entender a situação por um tempo. Só pode ficar em silêncio. Você não gosta de comer? Não deveria ser o caso. Você acha que sua habilidade em churrasco é razoável? Abaixou a cabeça e cheirou um pouco. Estava bem cheiroso. Você mexeu a cabeça de leão assada na frente do filhote humano. O movimento balançando a cabeça de leão pelo ar trouxe uma brisa leve. A brisa trouxe um aroma forte até as narinas de Long King Kyo. Long King Kyo não pode deixar de engolir em seco. Sentiu seu estômago começar a roncar novamente. Ela claro que quer comer. Mas nem olha sua idade agora. Um olho daquela cabeça de leão é maior que todo o seu corpo. Como ele poderia comer isso? Vai saber quem come quem. Long King Kyo só podia abrir a bocazinha e as mãozinhas impotente. Para mostrar para o dragão gigante em sua frente com ações. Que ele não se recusa a comer. É que seu poder não permite, entenda. Você estendeu uma pata. Cortou um pedacinho da cabeça do leão. E jogou para o pequeno do outro lado. Aqui, coma. Long King Kyo. Embora ainda não entendesse muito bem o que esse dragão estava pensando. Mas agora estava realmente muito faminto. Não podia se preocupar com esses detalhes. De qualquer forma, não importava o que esse dragão queria fazer. Com seu corpo infantil, ele não poderia oferecer resistência. Então, vindo a esse ponto. Vamos comer primeiro. Ela abraçou o pequeno pedaço de carne que foi cortado para ela. Apesar de já estar pequeno. Ainda era um pouco grande para seu corpo pequeno. Long King Kyo lutou para colocar a carne na boca. Não importava. Suas mãozinhas e rostinho ficaram todos engordurados. E ela deu uma mordida grande. Então Long King Kyo levantou a cabeça com uma expressão sem palavras. Ele não mordeu uma pessoa. Nada é mais desesperador do que isso no mundo. Estar com fome até não aguentar mais. E ver churrasco delicioso bem na sua frente. Mas ele não conseguiu morder por causa do corpo. Justamente nesse momento. Este grande dragão parecia perceber a dificuldade que ele enfrentava. E disse de forma atenciosa. Quer que eu quebre para você? Seu objetivo era usar as garras para quebrar um pouco mais a carne. Para facilitar a mastigação. Mas para os ouvidos de Long King Kyo, soou de outra forma. Alguns avós humanos. Quando os netos têm dificuldade para engolir a comida. Primeiro mastigam a comida com a boca. E depois a alimentam. Naquele momento, Long King Kyo achou esse comportamento um pouco indelicado. E se um grande dragão fizesse isso para alimentá-lo? Long King Kyo imediatamente arrepia todo ele. Sem saber se essa criatura já havia escovado os dentes. De repente ele animou. Pegou a carne e mordeu com força. E arrancou um pedaço de carne. Mastigou vigorosamente. Ao mesmo tempo levantou a cabeça para mostrar a você. Indicando que consegue sozinho. Sem precisar da sua ajuda, certo? Esse pequeno é bem determinado. Você deu de ombros. Era claro que ele estava com alguma dificuldade para comer. Mas já que ele insistia. Você ficou feliz em economizar algum esforço. Então também começou a comer. O homem e o dragão não disseram nada. Cada um comendo seu próprio alimento. Colocando o último pedaço de carne na boca. Long King Kyo acaricia a barriga redonda cheia de comida. Quebrou a imagem e deu um grande bocejo. Ele nunca pensou que a técnica de churrasco de um dragão gigante pudesse ser tão incrível. Quase não fica atrás dos mestres churrasqueiros humanos. Claro, se fosse só gostoso. Não o faria comer com tanta. A principal razão é a força do leão dourado. Seu corpo pode ser considerado um exemplo. Rico em nutrientes e energia poderosa. Muito necessário para ela, que virou uma criança e precisa ficar forte rápido. Com certeza não é porque ele é guloso. Você do lado já terminou também. Abaixou a cabeça.
O dragão escarlate avaliava esse filhote humano. Pequeno. Você entende o que eu falo? Consegue falar? Você é humano, não é? Diante da sua pergunta. Len Qinkyu pensou por um momento. Mas decidiu ficar em silêncio no final. Já que esse dragão gigante não atacou imediatamente ao descobrir quem ela era. Então, nas condições atuais, ao menos ela está temporariamente segura. Mas se revelar que é a reencarnação da Imperatriz, sua identidade pode não estar segura. Quem sabe esse enorme dragão não vai acabar com o inimigo do futuro. O filho pequeno da Imperatriz, já no berço. Então, Len Qinkyu apenas mostrou uma expressão confusa. Abriu a boca. Mas nenhum som saiu. Ele pode entender o que eu digo. Mas não consegue falar. Você ficou um pouco surpreso. Essa criaturinha parece ter uns 2 ou 3 anos. Não esperava que ainda não soubesse falar. É porque ele viu a luta contra o leão dourado há pouco. Foi algo tão chocante, que afetou seu psicológico. E por um tempo ele não ousa abrir a boca. Acho que falar seria complicado. Você nem entenderia. Enfim, você vai passar a viver comigo daqui para frente. Se concordar, acene com a cabeça. Se não, balança. Len Qinkyu inclinou seu cabecinha. Com uma expressão perdida. O que esse dragão disse há pouco? Que ele quer adotá-lo. Len Qinkyu sentiu que o mundo estava enlouquecendo. Embora soubesse que as poderosas raças estrangeiras e monstros têm inteligência no mínimo igual à dos humanos, Len Qinkyu nunca teve ideia de coexistir pacificamente com elas. Porque essas raças nunca colocaram os humanos em igualdade de status com elas mesmas. Esse é o conflito fundamental entre as raças estrangeiras e os humanos. E agora, para surpresa, um enorme dragão lhe diz que vai adotá-lo. Desdenha dela. Como imperatriz. Diante do desmoronamento mantém a expressão séria. Mas agora não consegue evitar uma expressão de dúvida sobre a vida. Deu um som de "ah" ao ouvir essa resposta. Você levanta uma pata e coça a cabeça. Por um instante não entende o que esse filhote humano quer dizer. Deixa para lá. Se você não fala nada, vou assumir que concordou. Então venha comigo. Cole Qinkyu estava prestes a dizer que não. Mas de repente percebeu que seu personagem agora não fala, tendo que engolir as palavras restantes. Vendo sua garra de dragão se aproximar cada vez mais, pegando-o na palma da mão, e então subindo ao céu, já que decidiu adotar esse filhote humano. A vida a partir de agora não poderia ser tão despreocupada quanto antes. Depois de pensar por um momento, você finalmente escolheu uma cordilheira como sua nova casa. Então colocou o pequeno de lado. Sob o olhar surpreso do filhote humano, instantaneamente se transformou em um dragão de pedra e madeira. Em pouco tempo uma caverna começou a tomar forma. Então é assim que as cavernas onde os dragões vivem são escavadas na história. Len Qinkyu demonstrou que mais um conhecimento inútil foi adquirido. Ao imaginar aqueles dragões malignos se transformando em terra e madeira, bufando e resfolgando enquanto começavam a cavar buracos. Uma camada assustadora em seu coração começou a se desfazer involuntariamente. Finalmente, graças aos seus esforços incansáveis, uma caverna foi concluída com sucesso. Voltada para o norte ao sul. Com boa iluminação. Ventilação perfeita. Simplesmente perfeita. De repente você acha que no passado, não ter estudado engenharia civil foi um verdadeiro desperdício de talento. Depois, para evitar que os delicados pezinhos do pequeno fossem cortados pelas pedras, você tirou um tapete e o estendeu no chão. Quanto à origem do tapete, é preciso agradecer ao leão dourado. Só se pode dizer que o leão dourado é um verdadeiro tesouro ambulante. Quando tudo foi arrumado, você finalmente colocou Len Qinkyu no lugar. Deu um leve empurrão. Ficou em pé com movimentos suaves, parecendo um pequeno tímido e medroso. Pequeno. Este será nosso lar a partir de agora. Len Qinkyu sentiu seus pezinhos tocar o tapete úmido. A sensação felpuda a fez sentir como se estivesse sonhando. Por um momento, ficou um pouco atônita. Len Qinkyu era um órfão. Antes da família Ji, seus pais já haviam falecido. Uma pessoa vivendo uma vida difícil. Então ela nunca experimentou o calor de um lar. Depois de se tornar imperatriz. Embora tenha conquistado uma força poderosa, a distância entre ela e os outros também foi aumentando. As pessoas sempre sentem reverência por existências poderosas. O mesmo vale para Len Qinkyu. Eles a respeitam. E ao mesmo tempo temem essa imperatriz, seguindo-a. Mas não ousam se aproximar demais. Por isso, desde sempre, Len Qinkyu sempre esteve sozinha. Ninguém jamais entrou em seu coração. Ela também sempre acreditou que, sendo mulher, não precisava dessas coisas. Uma imperatriz naturalmente será solitária. Mas agora, olhando para a rústica caverna à sua frente, com o tapete macio sob os pés, e ao lado, Juleng ainda com um pouco de poeira no corpo, o coração de Qinkyu foi subitamente tocado. Ela sentiu pela primeira vez o calor que se chama lar. Talvez por ter passado por uma grande transformação. Ou por ter sofrido um dano mental. Ou talvez por ter se transformado numa criança. Ficando um pouco sonolenta. Len Qinkyu logo adormeceu de tão cansada.
Você gentilmente se colocou entre a entrada da caverna e ela, usando seu corpo enorme para bloquear a entrada, impedindo o frio que poderia entrar da noite lá fora, deixando apenas uma pequena fenda para ventilação. Sentindo que isso ainda não era suficiente, você ainda cortou especialmente um pedaço pequeno do pelo do leão dourado e fez uma pequena coberta, o suficiente para cobrir o pequeno. No começo, Len Qinkyu ficou bastante tocado. Claramente, com um corpo tão grande, dragões nem precisam de cobertas. Mas ele ainda conseguia notar um detalhe tão pequeno. A temperatura à noite não estava alta, com o dragão protegendo a entrada do vento. Len Qinkyu coberto pela coberta. Não sentia frio nem um pouco. E até sentia um pouco de calor. Queria levantar a coberta para respirar um pouco. Mas sempre que ela levantava um pouco a coberta, estendia as mãozinhas e os pezinhos. Quando sentia frio, você percebia isso. E imediatamente cobria ele de volta. Mesmo estando em cima dele. Repetiu isso várias vezes. Você acharia que isso era por causa da forma de dormir ruim do filhote humano. Para evitar que ele pegasse frio. Você ainda estendeu uma garra para segurar a coberta. Agora Len Qinkyu não tinha mais como se libertar da coberta. Ele levantou a cabeça olhando para o teto da caverna. Um tanto sem graça. Ele sabia que o dragão tinha medo que ele pegasse frio. Mas o problema era que ele não envelhecia. Está até um pouco quente, né? Existe um frio que é o pai achando que você está com frio. Na manhã seguinte, quando Len Qinkyu abriu os olhos, o que entrou em sua vista foi uma enorme garra, que estava gentilmente pressionando o pequeno cobertor sobre ela. O corpo do dragão gigante subia e descia levemente conforme respirava. Mas somente aquela garra não tinha o menor movimento. Len Qinkyu sabia que era para evitar machucá-la. Ao ver esta cena, a raiva que ela tinha por você insistir em cobri-la durante a noite desapareceu num instante. Esse dragão está se preocupando demais comigo, né? Len Qinkyu não pode deixar de resmungar em seu coração. Era como uma reclamação. Mas ao mesmo tempo uma leve sensação de aconchego crescia dentro dela. Quando ele ficou com os olhos levemente vagos, um pouco distraído, percebeu que o grandalhão à sua frente começou a se mexer de repente. Tamanho gigantesco. Fazendo com que mesmo o leve movimento de levantar a cabeça do dragão transmitisse uma sensação de opressão como se uma montanha estivesse desabando. Era como se uma montanha estivesse se movendo bem diante de seus olhos. Um impacto visual extremo. Você ergueu a cabeça. Instintivamente planejou-se esticar um pouco. Deu um rugido feroz de dragão. Mas de repente se lembrou. E parou seu movimento bruscamente. Olhou para baixo e viu que o pequeno ao lado já estava acordado. Um movimento tão grande agora há pouco. Mas o pequeno não se assustou nem um pouco. Não chorou. Nem fez cena. Apenas abriu bem seus olhinhos redondos. Olhando tranquilamente para seu rostinho rosadinho. Tão adorável. Logo de cara já viu essa cena. Realmente faz o coração derreter de emoção. Você se aproxima. Tentando suavizar a voz o máximo possível. Há quanto tempo você está acordado, pequenino? Com fome. Na verdade você só falou assim de passagem. Apenas para se aproximar do pequeno. É bom lembrar que você é um dragão. Embora para você, essas barbas de dragão sejam imponentes e dominantes. Para os humanos certamente são assustadoras. Já é incrível que o pequeno não tenha chorado de medo. Mas o que foi inesperado é que, esse bebê humano realmente respondeu você. O pequeno abriu bem seus olhos grandes, pretos e redondos. Ficou olhando fixamente por um bom tempo e então assentiu. Você ficou um pouco surpreso. E então disse. Se está com fome. Então levante e escove os dentes primeiro. Só depois de escovar os dentes pode tomar o café da manhã. Bons hábitos. Desde pequeno, você começa a educar a garotinha. Tão adorável. Você não quer que no futuro os dentes brancos dela fiquem amarelados ou escurecidos. Por isso, você preparou especialmente uma escova de dentes. Uma grande e uma pequena. Com cerdas douradas em cima. Que balançam suavemente sob a luz do sol. Refletindo o brilho. Como se fosse uma camada de areia dourada em movimento. Aqui, quero agradecer novamente ao leão dourado. Você leva o pequeno até uma fonte de água. Entrega a escova pequena para ele. Pega a escova grande para si. Indicando que ele deve aprender com você. Faça como eu. Primeiro enxague a boca com água limpa. Depois usa a escova de dentes. Qinkyu mantém uma expressão completamente confusa o tempo todo. Ele pega a escova com uma cara totalmente confusa. Olha para este dragão que é uma força humana com uma expressão perdida. E que está escovando os dentes com uma das patas dianteiras. De repente, ele fica paralisado. Com seus grandes olhos cheios de perplexidade. Será que está brincando? Este dragão realmente sabe escovar os dentes. Depois de escovar os dentes, você se afasta. Você precisa preparar o café da manhã para o pequeno. Antes, quando só tinha você como dragão, nunca seguia um horário de 3 refeições diárias. Sua alimentação era bastante despreocupada. Eles só saem para caçar quando estão com fome. Mas agora que têm filhotes para cuidar, não podem agir assim tão despreocupadamente. Humanos são diferentes dos dragões.
Eles não têm um sistema digestivo tão poderoso quanto o dos dragões. Não podem ficar 3 anos sem comer. E depois comerem o suficiente para durar 3 anos. Especialmente os filhotes humanos, cuja função intestinal é ainda mais frágil. Por isso, refeições regulares 3 vezes ao dia são essenciais. E ao mesmo tempo, Len Qinkyu já havia terminado de se lavar. Ele colocou sua escova de dentes junto da sua grande escova de dentes. Havia uma sensação diferente de aconchego nisso. Len Qinkyu voltou para a caverna. Até agora, ele ainda estava um pouco confuso. Sua mente não conseguia compreender direito. Será que esse dragão já viu outras pessoas antes? E aprendeu a escovar os dentes com elas? Se for assim, isso significaria que aqui existem outros humanos. Len Qinkyu estreitou os olhos. Ontem, quando você o trouxe do céu, ele notou que a paisagem abaixo era extremamente estranha, cheia de inúmeras raças diferentes e monstros ao redor, sem nenhum sinal de vida humana. Ele achou que tinha chegado a um mundo apenas de outras raças. Mas agora parece que talvez não seja assim. Aqui, além dele, havia outras pessoas. Ele não teve tempo de pensar muito. De repente, um vento forte veio de fora da caverna. E o despertou de sua reflexão. Volte, garotinho, é hora de comer. Len Qinkyu imediatamente deixou suas suspeitas de lado. Mesmo que haja outros humanos aqui, o que isso importa? Ele ainda é só uma criança agora. Será que ele iria procurar por eles? Então é melhor agarrar firme na perna desse grande dragão por enquanto. Pensando no churrasco de ontem à noite. Cabeça de leão. Len Qinkyu sentiu sua boca salivar. Saliva começou a escorrer sem controle. Céu é grande, terra é grande. Comer é o que importa mais. Len Qinkyu saiu correndo decididamente. Assim que saiu da caverna, viu a enorme silhueta do dragão à sua frente. De relance, Len Qinkyu viu atrás do dragão uma sombra de comida. Parecia um boi inteiro assado. A carne bovina estava assada no ponto ideal. Com uma coloração dourada perfeita na superfície. Com marcas feitas pelas garras no corpo. Len Qinkyu podia ver através dessas marcas. Os músculos e a gordura entrelaçados formando um padrão perfeito. Um aroma irresistível e a essência da carne fresca saíam juntos em um jorro. Seduzindo loucamente o estômago que não comia a noite toda de Len Qinkyu. Com uma comida tão boa assim. Ele tinha confiança de que sua força aumentaria rapidamente. O pequeno imediatamente planejou correr até lá. Abraçar o boi para morder. No entanto, Len Qinkyu inclinou a cabeça, revelando uma sombra cheia de dúvida. Ele podia ver o boi bem na sua frente. Mas de alguma forma não conseguia se aproximar. Ele chutava com força suas pequenas perninhas curtas. Mas descobriu que seu corpo inteiro voou para cima. Só podia assistir impotente o boi se afastar cada vez mais. Não se apresse. Primeiro coloque isso. Senão depois vai sujar a roupa de novo. Você deve colocá-lo de volta no lugar original. Então ele tirou um pequeno lenço amarelo dourado. E amarrou no pescoço do pequeno. Ontem, quando o pequeno comia, acabou sujando toda a roupa. Para evitar repetir o mesmo hoje. Lembrou que na vida passada, crianças ao comer, pareciam sempre usar algo assim. Então fez um desses com a pele de leão dourado. Len Qinkyu deixou você amarrar o babador nele. E ainda puxou com a ponta das garras, fazendo com que ficasse mais ajustado. Esse dragão realmente o trata como uma criança de 3 anos brincando. Ela é, afinal, uma imperatriz. Como poderia ser como aquelas crianças, que ficam todas sujas ao comer? Len Qinkyu pensava com desdém. Depois de ajustar o veitô, ele quis ir procurar o boi assado inteiro. Mas descobriu que você o impediu novamente. Ele não pode deixar de olhar para o dragão que bloqueava o caminho. Um pouco irritado. Os dentes já foram escovados. O babador também foi colocado. O que exatamente esse dragão ainda quer? Pequeno. Isso não é o que você deve comer. Crianças não devem comer churrasco tão cedo de manhã. Dizendo isso, você se afastou, revelando a comida escondida do outro lado. Apontando com uma pata e dizendo: esta é a comida para você. Aqui. Len Qinkyu espiou. E encontrou uma mesa feita de uma grande árvore esculpida. Com vários alimentos dispostos em cima. Considerando a altura do pequeno, que talvez não alcançasse. Você ainda fez uma cadeira para ele, muito gentil. Mas porque toda essa comida é vegetariana. Havia bastante comida na mesa. Dava para perceber que quem preparou foi muito cuidadoso. E muitos alimentos emanavam um aroma agradável. Exalando uma atmosfera perfumada. Mas tudo, sem exceção, era comida vegetariana. Sem carne nenhuma. Ah, espera. Len Qinkyu olhou para um copo num canto. Se aquele copo de leite quente pode ser considerado carne. Então, por um triz, ainda tem uma comida com. Ele virou a cabeça para olhar para o dragão gigante ao lado que estava pegando o boi assado inteiro para começar a comer. Carinha. Sem expressão no rosto. Parecia estar perguntando se não era bom comer churrasco de manhã. Então por que eu não posso comer, mas ele pode? Você milagrosamente entendeu o que o olhar de Len Qinkyu queria transmitir. E respondeu naturalmente. Porque eu sou um dragão. Os filhotes humanos têm estômagos frágeis. O que importa para um dragão adulto?
Ele tem um apetite enorme. Pode até mastigar pedras. Engolir e digerir tudo direitinho. Coma rápido então. Senão o leite vai esfriar. Len Qinkyu olhou com raiva para as várias comidas na mesa. Como se estivesse olhando para um inimigo. Começou a comer com uma expressão de tristeza e indignação. Devido ao jeito vigoroso de comer. Sua boca era um pouco pequena. Fazendo com que um pouco do leite escapasse enquanto bebia. Deixando uma mancha de leite ao redor da boca. Escorrendo pelo queixo dele. E finalmente caindo no babador. Olha só, você foi descuidado de novo. Você ficou balançando a cabeça assistindo. Quando acabou de colocar o babador nele. E parecia muito descontente. Agora parece que você teve uma visão antecipada. Senão ele teria sujado a roupa de novo. Está todo com o rosto todo manchado. Não se mexa. Deixe-me limpar. Você usa uma pata para levantar o babador. Roda uma vez no rostinho do pequeno. Limpando as manchas no rosto dele. Len Qinkyu só sentiu sua visão escurecer. As bochechas e traços do rosto sendo puxados com força. O rosto inteiro se deformou. Respirar ficou um pouco difícil. Ele imediatamente soltou um grito desesperado. Estendeu as duas mãos com força para frente no ar. Lutando com fraqueza e força. Mãos e pés juntos. Os 20 dedos todos esticados. Abrindo com força. Depois de muito tempo. Len Qinkyu finalmente recuperou a visão. Ele respirava intensamente. Como se tivesse vivido uma luta de vida ou morte. Sentindo que o ar agora estava tão fresco. O céu tão azul. Assim parece muito mais limpo. Você olha para sua obra-prima satisfeito. Você quer me matar. Esse dragão não tem uma percepção concreta da força? Tão forte agora há pouco. Len Qinkyu ficou totalmente assustado. O olhar para o dragão gigante. Cheio de descrença. Ele sentiu que estava quase indo ver. Que é muito difícil morrer. Agora ele de repente percebeu um problema sério. Talvez esse dragão não tenha más intenções contra ele. E realmente queira adotá-lo. Tratá-lo como um filho. Mas afinal, são raças diferentes. Cuidar de um filhote humano e cuidar de um filhote de dragão também é diferente. E esse dragão claramente parece ser pai pela primeira vez. Em todos os aspectos, parece muito incompetente. Sem falar que ele está cuidando sozinho de alguém que não é um dragão. Quem sabe a qualquer momento, por um descuido, ele não acaba abandonado aqui. Pensando assim, Cold Qinkyu de repente encheu seu coração de uma sensação de crise. Com esse gigante dragão por perto, talvez não precise temer outros perigos. Mas o problema é que esse dragão em si já é um grande perigo. Não pode ser assim. Ele precisa urgentemente aumentar sua força. Cold Qinkyu tinha uma expressão grave. Sentindo profundamente a importância do poder. Não é para enfrentar esse dragão. Mas principalmente para se proteger. Ao menos garantir que ele não seja criado até a morte por esse dragão confuso. Que ele chama de pai. Depois de comer, Cold Qinkyu recolheu-se para dentro da caverna. Com o coração cheio de urgência por poder. Felizmente. Embora não tenha mais a força da vida passada. A coroa de 9 cortes do coração de leão também precisa ser cultivada do zero. Mas a experiência anterior não foi esquecida. Desta vez, a minha prática é o método de visualização das 9 tribulações estelares. Certamente será mais rápido e mais forte do que antes. Len Qinkyu tem essa confiança. Porque este é um método de visualização criado por ele mesmo. Perfeitamente adequado para ele. Mesmo que futuramente toda a humanidade consiga praticar. Ainda assim, nenhuma pessoa alcançou talento que possa alcançá-lo. Len Qinkyu fechou os olhos e começou a cultivar. Ele primeiro esvaziou a consciência. Então esboçou no mar da consciência um leão macho. O leão ruge para o céu. O ímpeto exibido é incrivelmente imponente. Fazendo o calmo mar da consciência tornar-se turbulento. Como se fosse esmagar o vasto céu. E ao mesmo tempo, a essência vital armazenada em seu corpo. Neste momento também foi rapidamente ativada. A energia vital se espalha pelos membros e ossos. Fortalecendo seu corpo. Fazendo seu corpo parecer com um leão em fúria. Ele lentamente abriu os olhos. Nos grandes olhos claramente preto e branco havia um pouco de surpresa. Mas também um pouco de dúvida. Claramente é apenas a primeira vez visualizando. E já conseguiu entrar no estágio inicial com sucesso. Essa velocidade é realmente muito rápida. Será por causa de ter comido o leão de ouro ontem? Parece que, talvez a velocidade do meu cultivo, possa ser bem mais rápida do que o plano original. Essa descoberta inesperada deixou Len Qinkyu bastante surpreso. Era como se já pudesse ver a si mesmo tendo sucesso no cultivo. Retornando ao trono da Imperatriz. E então erguer a mão para subjugar aquele temível dragão demoníaco. Claro, ele também não é ingrato. Não faria algo para trair a quem o ajudou. Esse dragão tinha cuidado dele quando pequeno. Depois que ele retornasse ao trono da Imperatriz. Naturalmente cumpriria seu dever. Com bondade. E ainda refaria tudo que ele fez por si mesmo. Mas agora com o dragão. Preparando um banquete totalmente vegetariano para ele. Enquanto ele mesmo seguraria um boi inteiro assado. Comendo saborosamente ao lado do dragão. Naquela hora você não me deixou comer carne. Justamente quando você entrou.
e viu Len Qinkyu terminando sua visualização. De imediato sentiu uma sensação familiar invadir seu coração. Porque sinto que o pequeno está estranho. Você olhou com certa suspeita para o jovem humano, sentindo que a impressão que ele passava era diferente do normal. Ao ouvir isso, o coração de Len Qinkyu disparou instantaneamente, pois ele acabara de visualizar mentalmente o leão majestoso. Portanto, a aura do corpo inevitavelmente sofre algum impacto, com um pouco da majestade do Rei Leão, como se fosse um leão masculino em forma humana. Len Qinkyu estava muito chateado. Após ter alcançado sucesso na outra vida, ele já podia controlar livremente o método de visualização. O impacto em si mesmo não causaria esse vazamento de aura. Mas esqueceu-se. Agora que se tornou uma criança, perdeu o controle original. Será que aquele dragão gigante percebeu? Len Qinkyu ficou um pouco nervoso, com medo do dragão descobrir que estava praticando um poderoso método de visualização. E depois descobrir sua identidade de imperatriz. Na verdade, isso era só imaginação de Len Qinkyu. Você realmente acha que esse filhote humano passa uma sensação estranha para você? Mas de jeito nenhum pensa em termos de método de visualização. Nem acha que parece um leão macho. Apenas parece um gatinho com as garras para fora. Nem um pouco da aura de rei dominante. Pelo contrário, parece vibrante de um jeito diferente. Mas você está imitando aquele leão. Len Qinkyu ficou surpreso. E só então percebeu que foi um mal-entendido do dragão. Mas o outro já tinha dado uma razão para si mesmo. E isso também era exatamente o que ele queria. Ele então assentiu com a cabeça e concordou. Menininha. Pegou o cobertor ao lado feito de pele de leão dourado. Com as 4 patas no chão. Cobriu todo o corpo com o cobertor. De vez em quando levantava a cabeça e abria a boca pequena, tentando soltar um som de uivo. Só que, como sempre, nenhum som saia. Não vou mentir, até parecia mesmo um leãozinho. E realmente era assim. Você assentiu com a cabeça. Isso até que é normal. Crianças humanas têm o hábito de imitar quando pequenas. Ele, em sua vida passada, também gostava de se cobrir com lençóis. E pegar um pedaço de pau como uma flecha. Imitando cavaleiros da televisão ou algo assim. Só que essa menininha não tinha TV para assistir. Então só podia imitar um pouco. O leão dourado de ontem. Len Qinkyu olhou de relance para o dragão. E sentiu um alívio no fundo do coração. Embora tenha acontecido um pequeno acidente. Foi realmente uma bênção disfarçada. Pelo menos da próxima vez que treinasse, não precisaria se esconder de propósito. Mesmo que fosse exposta. Esse dragão já tinha cedo demais preparado uma desculpa para si mesmo. Com a crise resolvida, Len Qinkyu, percebendo suas ações e roupas naquele momento, estranhamente sentiu um pouco de vergonha. Embora a imperatriz majestosa agora tenha se transformado em uma criança, ainda mantém a maturidade psicológica da época em que era imperatriz. Mas agora parece uma verdadeira criança mesmo. Vestindo um lençol e deitada no chão. Imita um leão se arrastando por aí, não é correto? Na sua vida passada, quando era criança, nunca fez algo tão imaturo. Len Qinkyu nasceu depois que a mutação ocorreu. Um período em que a ordem social estava mais confusa. Desde pequeno, ele teve que se esforçar entre as dificuldades, tendo que depender apenas de si mesmo para tudo. Ele cresceu sendo responsável, sem nunca ter desfrutado da inocência da infância. Len Qinkyu sentiu suas bochechas ficarem um pouco vermelhas. Mas ao mesmo tempo, ele descobriu que nessa condição, ao tentar meditar novamente, com a técnica de visualização, a velocidade de cultivo era ainda mais rápida do que antes. Talvez a técnica de visualização não seja só pensar na mente. O corpo também acompanha fazendo alguns movimentos. Imitar o que está sendo visualizado é mais eficaz. Len Qinkyu pensou consigo mesmo. E decidiu testar novamente. Afinal, aqui além dele e deste dragão, não havia mais ninguém. Não precisava ter medo de ser visto por outros. Além disso, sua aparência atual era de apenas uma criança de 2 ou 3 anos. Então, sob sua observação, com movimentos ainda um pouco rígidos, Len Qinkyu entrou ainda mais no estado. Os movimentos são bem feitos. Só que o objeto da imitação te deixa um pouco insatisfeito. Claro que você está bem aqui. Essa cria humana não imita. Porque você ainda está imitando aquele leão dourado que ele matou e comeu. Você balançou a cabeça, achando que realmente essa cria humana é tola. Não sabe distinguir quem é forte e quem é fraco. Só porque encontrou alguém como ela. Na vida passada alguém teve compaixão e o adotou. Senão nesse lugar cheio de perigos, provavelmente não teria vivido nem alguns dias. Len Qinkyu também balançou a cabeça em pensamento, achando que esse pai do dragão da transformação é um tanto descuidado, adotando um estranho assim tão facilmente. Estrangeira não é da nossa tribo. O coração dela deve ser diferente. Mas ele encontrou alguém que sabe retribuir a bondade. Se fosse outra pessoa, ao encontrar uma ingrata, durante sua fraqueza no começo, primeiro se agarraria ao dragão. E quando tivesse força suficiente, viraria contra ele para matá-lo. É preciso lembrar que é um dragão.
cujo corpo tem materiais incrivelmente valiosos. O suficiente para conquistar o coração de qualquer um. Tanto a pessoa quanto o dragão. Balançaram a cabeça. Ambos achando que encontrar um ao outro foi uma sorte. Como se tivesse se lembrado de algo. Você de repente diz. Garotinho, venha aqui. Embora diga a si mesmo no coração. Você é apenas um dragão. Mas sendo olhado assim diretamente. Len Qinkyu ainda fica com o rosto levemente vermelho. Sentindo-se um pouco envergonhada. Ao ouvir sua voz. Ela imediatamente suspira aliviada. Se levanta do chão. E arrasta um lençol longo até perto. Levante-se. Com o rostinho curioso te olhando. Você olha e está todo suado de tanto rolar. E nem sabe que está quente. De imediato você estende uma pata. Tirando o cobertor do garotinho. Len Qinkyu fica sem palavras. Então esse dragão entende de calor e frio. Entende que sente calor. Mas ontem à noite você ainda apertava o cobertor com força. Eu quase morri de calor. Venha, eu vou te ajudar a limpar. Vendo esse enorme dragão segurando o lençol. Parece que quer ajudar a limpar meu suor. Lembrando do café da manhã hoje de manhã. Quando ele limpa o meu rosto. Quase puxou todo o meu rosto. Len Qinkyu estremece imediatamente. Ele definitivamente não quer passar por isso de novo. Aquela sensação como se estivesse sufocando. Rapidamente estendeu a mão para recusar. Mas infelizmente, braços finos. Não conseguem vencer pernas grossas. Especialmente quando as garras desse gigantesco dragão são tão grandes. Você ignorou completamente a recusa dele. Com gentileza. No rostinho do pequeno. Fez-o experimentar o que é o coração do amor. Len Qinkyu respirava com força. Seus olhos já grandes ficaram ainda maiores. As esferas preto e branco dos olhos cheias de alegria pela vida. Foi por pouco. Quase pensei que ia morrer de novo há pouco. Neste momento, você também começou a falar da coisa séria. Pequeno. Afinal, vamos viver juntos por muito tempo a partir de agora. Chamá-lo sempre por esse apelido não é muito adequado. Precisamos de um nome para você. Len Qinkyu, imerso na alegria de sobreviver ao desastre, voltou a si. Olhou para o dragão ao lado. Você continuou falando. Claro, como você não fala. Seu nome só pode ser escolhido por mim. O sobrenome nem precisa mencionar. Basta seguir o meu. Mas o nome é realmente importante. Como pai. Eu espero que sua vida futura seja cheia de esperança e calor. Pode brilhar intensamente. E eu desejo que sua vida não seja monótona. Que seja colorida e cheia de vida. Cheia de vermelho, azul, prata e várias outras cores. Ao mesmo tempo, espero que seu futuro se fortaleça. Mesmo sem eu consiga sobreviver sozinho neste mundo perigoso. Não imaginei que esse dragão pai tivesse considerado tantas coisas. Pensou Len Qinkyu em seu coração. Na verdade, ele não se importava muito com isso. Seu nome era apenas um. Que é Len Qinkyu. Quanto ao resto, era apenas um código. Não importava como fosse chamado. Mas agora, ouvindo o dragão falar assim, de forma inesperada, percebeu que ele tinha pensado bastante sobre o nome. Como um verdadeiro pai faria. Isso fez com que Len Qinkyu levasse o nome a sério. Não mais apenas como um código. Mas como seu segundo nome vindo do pai. Len Qinkyu sentia certa expectativa e curiosidade. Sem saber que nome este dragão escolheria para ele. Resumindo. Seu nome será chamado você, faz uma pequena pausa. Baixa a cabeça. Encontra o olhar dos grandes olhos negros da pequena pérola. Então ele sorriu de lado. Mudiga Daina Gaia não é nada. O que esse dragão acabou de dizer, algo como, alguma coisa. Ele estava levando a sério antes. Len Qinkyu ouviu esse nome. E sua mente travou na hora. Por um instante até esqueceu de pensar. Porque um dragão seria tão esperto quanto alguns humanos. Percebendo a confusão no olhar do pequeno. Você acha que talvez seja porque ele é uma criança ainda pequena. E esse nome é muito longo. Além de meio complicado. Impossível lembrar de uma vez só. Ele ainda gentilmente repetiu de novo. Mudiga Daina Gaia. Como você disse, esse nome carrega a sincera esperança e bênção de um pai para o futuro do filho. Shen Guangliang ficou impressionado. O futuro dessa criança certamente será brilhante. Cheio de promessas. Embora Len Qinkyu não soubesse o significado de Niga. E Daina Gaia nesse nome. Mesmo sem entender o nome. Soava como algo meio problemático, só para dizer. Len Qinkyu sentia um repúdio genuíno. O que você acha desse nome? Se achar adequado, basta assentir com a cabeça. Se não, diga logo. Eu acho que Mudiga Daina Gaia não é um nome adequado. Eu acho que você está me colocando em uma situação difícil. Len Qinkyu imediatamente fez uma careta como um gatinho. Eu acho que você está me colocando em uma situação difícil. Len Qinkyu. Ele achava que esse dragão estava fazendo tudo de propósito. Porque, se estiver satisfeito, basta apenas acenar com a cabeça. Se não gostar, basta recusar, não precisa ser tão complicado. Pensando no próprio futuro. Len Qinkyu achava que talvez não precisasse ser tão cauteloso. O nome não serve. Deixando a garota tão nervosa que ela quase falou. Você realmente não gosta.
Você pareceu muito surpreso. Será que as crianças não deveriam gostar de Ultraman? Quando você era criança, você até pensou em mudar seu nome para Mudiga. Mas infelizmente, depois acabou apanhando dos seus pais com uma dupla combinação. Então teve que desistir desse sonho relutantemente. Você perguntou insatisfeito. E Musairo, ou Munechas, o que acha? Len Qinkyu olhou para você sem palavras. Como você não percebeu imediatamente? Eu falei que não gostava desse nome. E além disso, o que diabos são Musairo e Munechas? O que você tem com esses nomes? Mas ele também se sentia um pouco aliviado. Parece que ele não precisa se preocupar. Esse pai dragão descobriu alguma coisa estranha. Esse cara é completamente um idiota. Len Qinkyu balança a cabeça firmemente. Você disse que não gosta desse nome. Então, o que você gosta? Embora estivesse um pouco desapontado por ter seu nome cuidadosamente escolhido rejeitado. Um pouco de arrependimento. Mas quando criança, já teve seus direitos de nomeação dominados pelos pais. Você não quer se tornar alguém que você já odiou. Então decide generosamente deixar o pequeno dar sua própria opinião. Claro, se o pequeno não conseguir decidir. É aí. Então não haverá escolha para ele. Len Qinkyu não se importa tanto assim. Acenado com a cabeça repetidamente. Com medo de demorar um passo. E ser essa grande dragão. Que realmente colocaria esse nome absurdo na sua cabeça. Se isso se espalhar, sua reputação como imperatriz destemida será destruída. De fato, a você. Olhando surpreso enquanto o pequeno se levanta do chão. Corre alegremente para dentro da caverna. E então corre alegremente para fora novamente. Segurando uma roupa nas mãos. A parte de trás arrastando no chão. Então puxa a bainha da roupa. Cuidadosamente estende a roupa no chão. Por fim, usa seus dedinhos gorduchos. Para apontar um canto discreto da roupa. Olha para você e imita um som infantil. Nome claro. Você olha na direção que a menininha aponta com o dedo. E realmente encontra, em um canto discreto do lado interno da roupa, 3 caracteres escritos. Len Qinkyu. Esse é o seu nome. Len Qinkyu acena com força. Ele se sente sortudo por ter o hábito de tatuar o nome dentro da roupa. Caso contrário, agora nem teria chance de negociar com este dragão. Você, Zeshi, só pode aceitar impotente o nome que ganhou. Mais uma vez sendo abandonado pela realidade. Esse nome será seu nome formal. Mas no dia a dia, precisaremos escolher um apelido. Vejo que sua pele é clara e delicada. Então vou-te chamar de Xiaobai. Antes já ouvi dizer que ter um nome simples ajuda a crescer forte. Mas afinal, essa pequena também é uma fofinha adorável. Você realmente não tem coragem de dar um nome como cachorro para ela? Ou algo como sucata de ferro velho? De qualquer forma, enquanto você estiver aqui, com certeza vou garantir que essa pequena cresça saudável, feliz e contente. Qualquer perigo. Vou perguntar para você antes de qualquer coisa. Len Qinkyu fica um pouco surpreso. Antes ele achava que o dragão, esse pai, ia dar um nome estranho. Mas dessa vez, para sua surpresa, foi normal. Embora o nome Xiaobai pareça chamar um gatinho ou cachorrinho. Mas, tirando isso, até que é aceitável. Então, o nome do pequeno foi assim decidido. Depois de decidir o nome, você partiu. Precisava armazenar comida. Não poderia mais ser como esta manhã. Levantar e só então ir procurar comida. Isso deixaria o pequeno com fome. Ao dar um nome ao pequeno, você também sentiu uma pesada responsabilidade no coração. Era o compromisso chamado paternidade. Antes de partir, você deixou uma barreira na entrada da caverna, isolando o interior do exterior. E ao mesmo tempo, ficou atento ao estado de Len Qinkyu, para evitar que, na sua ausência, o pequeno enfrentasse algum perigo. No passado, viu-se muitos pais saindo para trabalhar, deixando as crianças sozinhas em casa, quase enfrentando situações perigosas. Naturalmente, não poderia deixar esse tipo de risco. Depois de fazer tudo isso, você lembrou ao pequeno para ficar bem comportado dentro de casa. Esperar pelo seu retorno. E então bateu as asas e voou para longe. Len Qinkyu olhou, meio atônita, para o céu, onde o dragão gigante gradualmente se transformava em um pequeno ponto preto. De repente, sentiu uma sensação de lar. Como se ela e o dragão fossem realmente pai e filha. O dragão era o pai que saía para trabalhar para sustentar o filho. E ela era a criança que ficava em casa olhando para as costas do pai que partia. Embora ele não saiba onde está agora, ele também sabe que a área proibida está cheia de perigos. Como aquele leão dourado, que pode rivalizar com um dragão. E até mesmo existem outras raças estranhas mais fortes. Não sabe se vai encontrar perigo. Até ver sua figura desaparecer ao longe. Len Qinkyu então retirou o olhar. Ele apertou os lábios. E falou consigo mesmo. Melhor continuar cultivando. Ele quer ficar mais forte. Porém, desta vez, há mais um motivo. Que é alcançar os passos do papai dragão. Para que ele não precise mais sair sozinho como um pterodáctilo. Para caçadas perigosas. E ao mesmo tempo, aos olhos de Len Qinkyu, Muge, que está numa caçada perigosa, voa no céu. Enquanto pensa no cardápio do pequeno.
Xiaobai está numa fase de rápido desenvolvimento. Então a nutrição precisa ser adequada. Não podem faltar vários legumes e frutas. Como churrasco muito gorduroso deve ser evitado, pois podem causar indigestão e obesidade. Também não pode ser completamente vegetariano. É preciso incluir ovos. Em resumo, comer mais legumes e menos carne. Em algum lugar da área proibida, já está deitado no chão. Um par de olhos de dragão ferozes olha para o Colhinhos branco à sua frente. Neste momento, o Colhinhos já estava tremendo de medo, sem conseguir fazer o menor movimento de resistência. Sua limitada capacidade cerebral não o ajuda a entender a situação atual. Só sabia que esse grandalhão surgiu de repente. E o agarrou. Sem comê-lo, colocou um pouco de comida na sua frente. Embora já tivesse comido bastante antes. Estava até cheio ao máximo. Mas a comida disposta na sua frente, brilhando e exalando um aroma forte de peixe, ainda o fez não resistir. Abrindo seus lábios em forma de 3 pétalas para colocar a comida na boca. Já que as coisas chegaram até aqui, melhor comer primeiro. Ele olhava fixamente para o coelho, comendo grãos cristalinos, translúcidos, parecidos com arroz, colocando-os no estômago. E esperou um bom tempo, confirmando que o outro não estava envenenado, nem apresentava reações adversas. Só então se sentiu seguro para incluir isso na dieta do pequeno. Este arroz parecia não ter problemas. Branco como jade. Decidiu chamá-lo de arroz dos bosques de jade. Frutas de boa alma. Erva de fios prateados e orvalho nuvem fluente. E agora este arroz dos bosques de jade. Os alimentos básicos, verduras e frutas, estão praticamente completos. Agora é hora de procurar algo da categoria de ovos de aves. Enquanto você pensava sobre o que seria mais adequado encontrar, um grito estridente veio de longe de repente. Você levantou a cabeça e viu. No céu não muito distante, tingido de vermelho. Um grande pássaro vermelho cruzando a planície vermelha. Podia-se ver suas penas esvoaçarem com graça e vivacidade. Como se fossem chamas ardendo. Quando voava, deixava um rastro no ar feito de fagulhas de fogo. Entre as muitas aves e bestas estranhas na terra proibida do pássaro de penas vermelhas. Ele era considerado uma presença mediana. Capaz de comandar chamas a cair do céu. Que queimavam os inimigos até virar cinzas. Um pássaro de penas vermelhas maduro podia facilmente derramar uma chuva de fogo das alturas. Era extremamente aterrorizante. Ah, o pássaro de penas vermelhas. Os ovos dessa criatura são deliciosos. Você lambe os lábios. No começo, você ainda era um jovem dragão. E só podia ocasionalmente roubar alguns ovos para sobreviver. E foi assim que você chegou a roubar ovos do pássaro de penas vermelhas. Até hoje. Quando pensa nisso, ainda sente um certo desejo nostálgico. Falando nisso, eu nunca comi um pássaro-peixe assado com asas grelhadas. Será que tem um bom sabor? Você mostra seus dentes brancos, já ficando com água na boca. Percebe que sua avaliação sobre comer o pássaro-peixe é um pouco parcial. Você só comeu os ovos. Nunca comeu o pássaro adulto. Isso não pode ser. Como um dragão gourmet. Isso é muito amador. Um comportamento inadequado. Então decidi hoje compensar com uma avaliação sobre o pássaro-peixe alado grelhado. Primeiro guardo essas coisas. Você cavou um buraco qualquer. Colocou uma barreira. E enterrou a comida que coletou ao redor no buraco. Para evitar que, ao capturar o pássaro mais tarde, a comida se queime acidentalmente. Isso é a comida dos pequenos para a próxima temporada. E ainda colocou colhinhos dentro. Como dizer? Também se expôs a vários venenos. Não teve mérito, mas teve esforço. Você decide salvar a vida dele de brinde. Depois de fazer tudo isso, você se aproxima sorrateiramente na direção do pássaro de penas vermelhas. O pássaro de penas vermelhas tem temperamento agressivo e irritadiço. Ainda mais durante a época de reprodução. Nesse período, a hostilidade do pássaro de penas vermelhas atinge o máximo. Incendiando tudo que ousa se aproximar do seu ninho até virar cinzas. Para proteger os ovos que colocou. E esse pássaro claramente é diferente dos pássaros peixe alado comuns. Não só incendeia as criaturas que se aproximam do ninho. Ele ainda usa freneticamente seu talento especial. Libera dragões alados. E executa ataques indiscriminados. Na verdade, no começo esse pássaro de penas vermelhas não era tão extremo assim. Era apenas como a maioria dos pássaros de penas vermelhas. Só atacará inimigos que se aproximarem do ninho. Por causa disso, da última vez que pôs os ovos, negligenciou um inimigo escondido nas sombras. Esse inimigo era muito paciente. Até que outros ladrões de ovos atacaram a águia peixeira. Aproveitando a mínima brecha da ausência do adversário para agir furtivamente. Mesmo com a proteção das chamas deixadas pela águia peixeira. Suportou bravamente a queimação das chamas. E roubou os ovos de pássaro. Quando a águia peixeira percebeu o roubo dos ovos. Com raiva, convocou o fogo para perseguir o ladrão. Subindo ao céu e entrando na terra. Mas o ladrão ainda conseguiu escapar. Aprendendo com a lição da última vez. Desta vez, a águia peixeira cobriu toda a área ao descer de um salto. O fogo eliminou completamente qualquer perigo. E sabe, desta vez realmente queimou até a morte.
Muitos monstros cobiçando os ovos de pássaro. No chão queimado e carbonizado. Havia vários corpos de feras queimadas até virar carvão. Sob as chamas da águia peixeira. Eles nem tiveram chance de fugir. Será que essa águia peixeira, Zezé, tem esse gênio tão explosivo? Sendo a origem de tudo isso. O culpado já está observando tudo de longe, surpreso e impressionado. Se a águia peixeira que você encontrou antes também fosse assim, você realmente não teria chances. Mas agora você já não é mais o mesmo de antes. Você simplesmente voou abertamente do céu. O pássaro de penas vermelhas que voava no céu. Naturalmente percebeu este visitante inesperado. De repente, um olhar feroz aumentou nos olhos do pássaro. Como chamas ardentes. De repente soltou um grito violento. Mais um ladrão de ovos. Com seu canto. As chamas cresceram rapidamente. Como uma maré, avançaram contra você. O fogo celestial ardente. Coloriu metade do céu de vermelho como chamas. Parecia querer trazer um batismo para este mundo. Queimando na nuvem de fogo sem dono. Duas silhuetas atravessavam as chamas. Uma delas com penas vermelhas que pareciam chamas em fluxo. Suas asas eram como nuvens vermelhas. Milhares de chamas giram ao seu redor. Formando pássaros flamejantes. Quanto à outra silhueta. Era um enorme dragão completamente negro. O dragão voava no céu. Enfrentando sozinho as chamas que tingiam metade do céu de vermelho. Neste momento, Len Qinkyu viu essa cena. Ela estava em casa, sozinha, praticando a técnica de visualização. Meditando em seu coração. De repente pensou no seu solitário e isolado perfil. Inexplicavelmente, sentiu-se inquieta. Sempre se distraía durante a visualização. Meu coração está um pouco confuso. Justamente nesse momento, ouvi um grito agudo e, cheio de uma raiva infinita. Parecia querer queimar o mundo inteiro. O coração de Len Qinkyu apertou de repente. Ele não pode deixar de lembrar do gigantesco dragão que saiu para caçar. E não pode deixar de se preocupar. Será que meu pai dragão, que sempre me preocupa, está em perigo? Ao pensar naquele pai dragão que saiu para buscar comida por mim. Poderia estar em perigo. Len Qinkyu simplesmente não conseguiu continuar. Ele precisava sair para ver. Caso contrário, não se sentiria tranquilo. Então, Len Qinkyu se levantou de forma rápida e decidida do chão. E saiu correndo com seus dois pezinhos branquíssimos em direção à entrada da caverna. Antes mesmo de chegar à entrada. Ele viu o céu ao longe sombreado de vermelho. Ao realmente ver a cena do mundo exterior. Ficou surpreso, com os olhos arregalados. No limite da sua visão. Um pequeno pedaço do céu estava tingido pelo fogo. Uma ave divina de fogo. Banhada em chamas como um imperador do fogo. E do outro lado havia um gigantesco dragão negro. Embora o dragão fosse enorme. Ele parecia pequeno se comparado ao fogo que queimava metade do céu. Parecia quase insignificante. Ao ver isso. Len Qinkyu quase ficou sem ar espera. Aquele grande pássaro banhado em fogo. Aquela é a ave de penas vermelhas. Len Qinkyu estava extremamente ansioso em seu coração. Ele já havia visto a ave de penas vermelhas. Ou melhor, já a tinha visto em registros. Por um lado. No meio do período surgiram várias poderosas bestas demoníacas de outras raças. Uma delas era a ave de penas vermelhas que controla o fogo. Uma arma destrutiva que atacava humanos do céu. Assim que aquela ave de penas vermelhas apareceu, ela incendiou um dos refúgios dos humanos sobreviventes, causando enormes baixas. Depois, apareceu várias vezes, criando uma terrível crise para a humanidade. Os humanos pagaram um preço alto para finalmente destruí-la. E aquela ave de penas vermelhas diante dele, parecia ainda maior que a registrada nos documentos. Aquela que matou a maioria dos poderosos humanos. Quanto à força, nem precisa dizer. Definitivamente era outra arma de nível rei, talvez até além do nível rei. Será que ele poderia vencer essa ave de penas vermelhas? Len Qinkyu sentiu seu coração confuso imediatamente. Embora tivesse confiança no seu poder. E a leoa dourada que você matou diante dele no começo. Não parecia fraca. Mas a ave de penas vermelhas tinha uma fama demasiado assustadora. E a cena da chuva de fogo dos céus e dragões era muito impressionante. Levando Len Qinkyu a não conseguir fazer um julgamento claro. Ele tentou se aproximar para observar melhor. Mas a barreira que você criou impediu seu avanço. Ele só pode abrir bem os olhos. Tentando enxergar claramente a batalha entre os dois lados. Infelizmente, não demorou muito. Que nem isso pode ser visto. Você e o pássaro de penas vermelhas foram engolidos pelas nuvens de fogo em movimento. Aparecendo apenas ocasionalmente em algumas formas. Len Qinkyu não teve escolha a não ser desistir. Mas em seu coração, começou a pensar no que realmente estava acontecendo. Porque ele teria se envolvido em luta com aquele pássaro de penas vermelhas. Será que foi por minha causa? Depois de muito pensar, Len Qinkyu só conseguiu chegar a essa conclusão. Len Qinkyu apertou os lábios. E inclinou a cabeça para baixo. Meia face ficou envolta em sombras. Seus olhos se agitavam intensamente. Uma emoção inexplicável surgiu em seu coração. Claro que eu já estou acostumado a sentir fome. Mais uma vez sentir fome. Não tem problema.
Ele é realmente um papai dragão tão bobo. Ele ergueu novamente a cabeça em direção às nuvens vermelhas à distância. As chamas ardentes obscurecerão sua visão. Mas não podiam impedir seus movimentos. Ele apertava as mãos nervosamente à frente do corpo. A Imperatriz nunca pediu ajuda a divindades etéreas e ilusórias. Para ele, isso era simplesmente ridículo. Se os deuses realmente existissem, por que permitiriam que mutações acontecessem e bestas ferozes dominassem? E se os deuses existissem? E sabendo disso claramente, mas permanecendo como um espectador passivo, olhando sem ver, então não há necessidade de se ajoelhar perante tais deuses ou budas. Por isso, em tudo, só podemos contar conosco mesmos. Mas agora, a Imperatriz que nunca pediu ajuda a deuses ou budas, por causa daquele dragão negro, não pode deixar de rezar. Você deve voltar em segurança, com certeza. Do outro lado, entre as nuvens. Na imaginação de Len Qinkyu, você está lutando uma batalha mortal contra o pássaro de penas vermelhas. Enquanto repousa em água quente ou continua tomando banhos quentes. Considerando a temperatura do banho, isso é bastante adequado. Você fechou os olhos, como se estivesse desfrutando, deixando as chamas próximas queimarem você. As chamas intensas fluem sobre o corpo do dragão como um rio. As línguas de fogo escaldantes lambem as escamas do seu corpo, mas não deixam sequer uma marca chamuscada. O pássaro de penas vermelhas empunha com os olhos, como se estivesse prestes a cuspir fogo. O fogo em movimento ganha forma atrás dele, transformando-se em um pássaro flamejante ainda maior. O pássaro de penas vermelhas se esconde no centro do pássaro flamejante. O dragão lança-se ferozmente para fora. E você não se contém. De uma só palma você o bate com força. Num instante, parecia que uma enorme montanha surgia do nada. No céu, de repente, chegaram a quase 10.000 metros de altura. Nas nuvens vermelhas, apareceu um verdadeiro vazio no espaço. Você estalou a mão e a enorme ave de fogo explodiu em pedaços. Raios de fogo se espalharam em explosões. As chamas eram como o céu. Dispersas como um herói divino. Caíam em direção ao chão. O pássaro de penas vermelhas também foi nocauteado com sua palma. Você segurou o talo do fruto em sua mão. O local onde o pássaro vermelho vivia era a cratera de um vulcão ativo. Lá dentro havia um lago de magma. No interior da caverna, o magma viscoso escorria. O magma tinha um tom vermelho escuro. Constante borbulhar fazia sons de budong, budong. Bolhas de magma queimavam nas chamas. E precisamente um ovo jazia ali silenciosamente. A superfície do ovo apresentava uma cor avermelhada suave. Internamente, parecia haver um núcleo pulsando com força. Juntamente com as penas flamejantes e o calor da lava do ninho. Isso mantinha o ovo sempre em um ambiente de alta temperatura. A intenção original era acelerar a incubação. Mas você não pensou nisso. Apenas achou que o ovo era especialmente prático para comer. Sem precisar preparar nada. O ovo aquecido pelo fogo e magma estava quentinho. E tinha até uma textura levemente líquida por dentro. Muito saboroso para comer. Então você simplesmente recolheu o ninho junto com o ovo. Para que o pequeno pudesse comer algo fresco. Depois de fazer tudo isso, você finalmente retirou o Xiun que havia matado com um tapa. Considerando que a dieta do pequeno será vegetariana daqui para frente. Não era muito bom comer carne na frente dela. Poderia deixar o pequeno com um sentimento de injustiça. Então, atencioso como você é, decidiu comer antes de voltar para casa. Seus movimentos são habilidosos. Parece que você já fez isso dezenas de vezes. Depilar e sangrar. Em um único fluxo. Até lavou na poça de lava. Logo depois, você encontrou um galho qualquer. Enfiou o pássaro Xiun nele. E começou a assar sobre as chamas. A propósito. O fogo usado para o churrasco também foi preparado pelo próprio come-pássaros. Sem desperdiçar nem um pouco. O fogo vem da sopa original. O fogo da mesma fonte da comida original. Deixando a carne perfeitamente assada. Exalando todo o aroma. Nem precisando adicionar temperos extras. Você comeu muito satisfeita. E ainda acrescentou mais uma avaliação no registro do pássaro Xiun. Então bateu asas e decolou. Voltando para o lugar onde descansava antes. Encontrou a comida que tinha deixado ali. Quando escavou colhinhos. Ele achou que ia morrer. Deitado de costas para cima. Contrações nos membros. Len Qinkyu está ansiosamente esperando na caverna. Aquela calma firme que ela desenvolveu como imperatriz. De permanecer imperturbável mesmo diante da queda de uma montanha. Parece ter desaparecido completamente. Ao pensar que o papai dragão está lá fora comendo peixe. Enfrentando uma luta de vida ou morte. Ela não consegue manter a calma. Como uma verdadeira criança preocupada com a segurança do pai. Anda nervosamente pela caverna. Seus olhos sempre atentos ao longe. Esperando ver aquela figura desejada. De repente, um vento uivante sopra fora da caverna. Seguido pelo som de um enorme objeto caindo no chão. Os olhos de Len Qinkyu se iluminam de alegria. Ela corre impacientemente para a entrada da caverna. Uma sombra negra do tamanho de uma pequena montanha aparece em sua visão. Len Qinkyu grita ansiosamente. Papai, papai.
Quando você voltou, soltou o bloqueio na entrada da caverna. Ainda não tive tempo de cumprimentar o pequeno. Quando vi uma pequena figura correndo para fora de dentro. Sorri. Ia dizer algo. Mas ouvi o chamado vindo da pequena figura. De repente, o corpo do dragão estremeceu. Os olhos do dragão mostraram uma expressão de surpresa e alegria misturadas. O pequeno acabou de falar. E ainda me chamou de papai. Uma sensação extremamente intensa de satisfação. Brota do seu coração. Preenchendo todo o seu ser. Como cuidador. Ver seu próprio filho tropeçando e correndo em sua direção. Ouvir uma voz dizendo, papai, saindo da boca da criança. A satisfação que esse momento traz. É algo que não pode ser descrito em palavras. Vai além de qualquer conquista. Observando o pequeno com uma expressão ansiosa. O canto da sua boca se eleva numa risada louca. Você acaba mostrando um sorriso de pai experiente. O pequeno ainda é muito jovem. Quando separado do papai. Fica sozinho em casa. Com medo da volta do papai. De repente, você estende as mãos para pegar Len Qinkyu. Suas grandes mãos seguram o pequenino, ainda menor que sua unha. Como se estivesse segurando um tesouro raro. Você traz Len Qinkyu na sua frente. Sentiu falta do papai? Papai, a grande ave Len Qinkyu abana seus braços curtos. Expressando suas intenções com palavras desconexas e gestos do corpo. Conseguindo comunicar seu pensamento com dificuldade. Você fica surpreso por um instante. E pergunta. Você viu quando eu lutei contra aquele pássaro de penas vermelhas? Len Qinkyu acena com a cabeça. Olhando para você com preocupação. Tentando ver claramente se houve algum ferimento no corpo do contrário. Você sente então um calorzinho aconchegante no coração. Parece que esse pequeno está se preocupando com você. Não sei exatamente desde quando. Talvez desde que você saiu de casa. O pequeno já estivesse preocupado com a sua segurança. Isso prova que seu lugar no coração do pequeno é importante. Esse pequeno não foi criado em vão. Encarando o olhar preocupado de Len Qinkyu. Você sorri para tranquilizá-lo, dizendo. Tudo bem. Aquele pássaro grande é fraco. Não é nada para o papai enfrentar. Eu nem fiquei machucado. Se eu soubesse que o pequeno estava tão preocupado em casa. Nem teria a vontade de brincar com ele. Teria acabado com aquele pássaro acaano com uma palma só. Você deveria voltar para casa mais cedo. E ficar com o pequeno para enganá-lo. Len Qinkyu apertou os lábios. Ele acha que você está mentindo. Para que ele fique tranquilo. Apesar de pela aparência. Esse dragão aparentemente não estar ferido. E até mesmo suas escamas não parecem arranhadas. Len Qinkyu percebeu com aguçada atenção. Abaixo da pata dianteira esquerda do dragão, havia uma pena em chamas. Presa entre as fendas das escamas. Algo que o outro não percebeu. Era uma pena de um pássaro comedor de penas. Len Qinkyu baixou levemente a cabeça. Já imaginando a batalha que ocorreu em sua mente. O resultado final foi que o próprio papai dragão foi perseguido pelo pássaro de penas vermelhas. Fugindo desesperadamente. Essa pena provavelmente também é a emoção que ficou naquele momento no corpo. Incontrolavelmente ficou ainda mais intensa. Mas na verdade aquela escama era de quando você estava arrancando as penas do pássaro de asas vermelhas. Para fazer churrasco. E acidentalmente grudou no corpo. Vendo que o pequeno parecia um pouco desanimado. Com pouco entusiasmo. Você tirou algo das suas costas novamente. Veja o que é isso. Len Qinkyu olhou ao ouvir a voz. Um ninho feito de penas vermelhas. Com um ovo deitado silenciosamente dentro. Ovo do pássaro comedor de peixes. Xiaobai está na idade de crescer. Precisa de nutrição adicional. Esse ovo é para você comer. Enquanto falava. Você colocou o ovo do pássaro de penas vermelhas no colo dele. O ovo do pássaro morto era grande. Estava sendo abraçado pelo pequeno. Como um travesseiro grande e frio. Qinkyu abraçou apertado o ovo que estava em seu colo. Sentindo o calor aconchegante e o peso pesado. Mordeu os lábios. Sem dizer nada. Ela suspirou silenciosamente em seu coração. Será que é assim mesmo? Neste exato momento. Ela já tem em sua mente. Todo o contexto completo dessa situação construído. Para garantir que ela, que está em fase de desenvolvimento, tenha nutrição suficiente. Este papai dragão meio bobo mirando no pássaro de penas vermelhas. Mas acidentalmente foi descoberto pelo dono durante sua travessura. O pássaro de penas vermelhas, furioso, imediatamente atacou o papai dragão. E para conseguir comer esse bobão. Mesmo sendo atacado pelo pássaro de penas vermelhas. Papai dragão não teve intenção de desistir. Ele aguentou os ataques e fugiu com esforço. Quanto ao motivo do pássaro de penas vermelhas desistir depois. Len Qinkyu acha que deve ter perdido o rastro. Não é possível que tenha sido morto por esse papai dragão. Pelo que ele conhece do papai dragão. Se o pássaro de penas vermelhas realmente tivesse morrido pelas mãos do papai dragão. Ele com certeza não teria deixado passar. Traria o pássaro de penas vermelhas de volta como alimento. Já que agora não o estamos vendo. Provavelmente não está morto. O que foi? Não gosta de comer? Você viu que o pequeno continua sem reagir. Não tem jeito, isso é meio estranho, não deveria ser assim.
Veja, este pequeno comia com gosto quando comeu churrasco antes. Será que não gosta de ovos? Len Qinkyu sacudiu a cabeça do pequeno com força. Sentiu os olhos até ficarem um pouco embaçados. Não foi o papai dragão quem armou uma armadilha para ele. E por isto foi perseguido loucamente. E o ovo trazido pelo Woshao. Como ele poderia não gostar de comer? Ele levantou a cabeça e olhou para o dragão gigante. Dizendo seriamente. O ovo gosta de você. Vendo aquela pitada de insinceridade nos olhos do pequeno. Quase chorando ao falar. Você acha que esse pequenino provavelmente realmente não gosta de ovos. Mas por ser sensato. Não quer se desapontar. Por isso diz que gosta apesar de não ser verdade. Isso te toca profundamente no coração. Que criança tão compreensiva e obediente. Você originalmente pensava, mesmo que o pequeno não acorde. Para uma nutrição equilibrada. Tem que obrigá-lo a comer. Mas agora seus pensamentos mudaram. Tudo bem. Não precisa se forçar. Se não gosta, não coma. Então não coma. Eu preparei outras coisas para você. Com um gesto largo da mão. Uma grande pilha de comida caiu bem à sua frente. Incluindo carboidratos, legumes e frutas, tudo o que você pode imaginar. Mas sem exceção, tudo era vegetariano. Você empilhou as várias comidas formando uma pequena montanha. Disse, você comeu os legumes de manhã bem gostoso, não foi? Desta vez preparei um pouco mais, tudo muito nutritivo, venha comer. Cole Qinkyu olhou para aquela montanha à sua frente. Mas não viu nem um pouco de comida com carne. A tristeza no coração do pequeno desapareceu de repente. Xiaobai, vem comer essas que você gosta. Mas se não gostar, não precisa. Dizendo isso, você chama Len Qinkyu. Pretende pegar os ovos que ela não gosta para comer sozinho. Mas, ei, onde está o pequeno? Você fica surpreso de repente. Descobre que Len Qinkyu, que estava bem à sua frente. Agora já desapareceu sem deixar vestígios. Olha de novo. O pequeno, sem saber quando, já correu até uma grande pedra. Segura com as duas mãos o ovo do pássaro de penas vermelhas. E bate com força contra a pedra. Esse pequeno. Você balança a cabeça impotente. Realmente uma criança. Muito impaciente, é o que é. Com esses bracinhos e perninhas, você não vai conseguir quebrar esse ovo. Deixa que eu te ajudo. Enquanto fala, você se aproxima. Toma o ovo das mãos do pequeno. E aproveita para prepará-lo. Cuspe fogo de dragão para assar o ovo do pássaro de penas vermelhas. Inspirado nas pedras de peneiras vermelhas usadas antes para churrasco. Você faz algumas modificações na característica do fogo de dragão. Para assar com um sabor ainda mais especial. Len Qinkyu, com os olhos bem abertos. Olha fixamente para o ovo do pássaro de penas vermelhas, sem piscar. Com medo de que você o engula de uma vez só. Preparação concluída. Len Qinkyu não pode esperar e deu uma mordida. Todos que já comeram ovo sabem. Mas depois de aquecido. Todo o calor fica preso dentro dele. É fácil se queimar. É exatamente assim que Len Qinkyu está agora. Dando uma mordida. Foi queimado pelo vapor quente dentro do ovo. Como se tivesse levado uma mordida do próprio ovo. Então só pode abrir a boca. E respirar rápido. Fazendo um som de vento. Tentando aliviar a comida quente na boca. Coma devagar. Ninguém vai disputar com você. Deixe que eu sopre para você. Você vê, esse pequeno claramente foi queimado. Mas por não querer desistir da comida na boca. Não quer cuspir. Parece tão fofo. Sorri. Aproximo a cabeça do dragão do lado do pequeno. Abro a boca grande. Sopro uma baforada de ar. Uma rajada de vento passa. Levando embora o vapor branco. E também a grande quantidade de calor armazenada dentro do ovo. Tudo bem, pode comer. Você acena levemente com a cabeça. E abaixa a cabeça silenciosamente. Começando a comer o ovo em pequenos bocados. Alguns casais humanos, enquanto comem, também ajudam um ao outro a soprar a comida quente para esfriar. Naquela época, Len Qinkyu não entendia esse comportamento. Achava que, sendo pessoas tão crescidas, não saberiam soprar a comida por conta própria. Mas agora ele aproveita isso tranquilamente. Por favor, ela só tem 3 anos agora. E precisa de alguém para soprar a comida para esfriar enquanto come. Isso tem algum problema? Nos dias seguintes, você não saiu de casa. De um lado, para confortar o coração assustado do pequeno. E do outro, para aprofundar ainda mais a relação com Len Qinkyu. Quando voltou, o pequeno ficou tão emocionado, que pela primeira vez chamou você de papai. Isso te deixou feliz, não foi? Depois disso, quis muito que o pequeno chamasse papai, de novo várias vezes. Mas nunca conseguiu realizar esse desejo. Len Qinkyu não consegue chamar assim de jeito nenhum. Antes era porque estava muito preocupado com a segurança do dragão. Quando viu o dragão voltar, ficou tão emocionado, que acabou dizendo esse termo. Agora não há mais aquela situação especial de antes. Ela é uma imperatriz imponente. Como poderia realmente, igual a uma criança de 3 anos, chamar esse dragão de papai? Se espalhar isso, ainda teria alguma dignidade. Por isso, não importa o quanto o dragão tente seduzir com palavras. Len Qinkyu insiste em não abrir a boca para dizer isso.
Frequentemente as duas palavras estão quase saindo. Mas Len Qinkyu as engole de volta. Mas você não se sente desencorajado por isso. Será que o começo é sempre o mais difícil? Você já venceu o passo mais difícil. Você acredita que o pequeno apenas está tímido demais agora. Por isso tem vergonha de gritar esse nome. Quando os dois se conhecerem melhor, e o sentimento se aprofundar, chamar de papai naturalmente ficará mais fácil. Então nesses dias você sempre ficou acompanhando a garotinha para brincar, para aprofundar o vínculo entre vocês. Hoje não foi diferente. Um homem e um dragão estavam brincando. Você fez um disco de madeira. Jogou o disco para longe. E pediu para Len Qinkyu pegar de volta. É como brincar de buscar com um cachorro no parque. Len Qinkyu também pensou assim. Ele suspeita que esse dragão não o vê como filha, mas sim como um animal de estimação brincando de buscar o disco. O disco traça um arco no ar. Caiu não muito longe à frente. Levando em conta o tamanho do pequeno. Você não jogou muito longe. Se não pudesse ter jogado desta montanha para a outra. Xiaobai rapidamente foi pegar o disco de volta. Maldição, combinando com esse Min. Está cada vez mais parecendo que você está brincando com um cachorro. Len Qinkyu realmente não queria se importar com esse dragão. Mas seu corpo inconscientemente se aproximou. Pegou o disco. Troca de pessoa, troca de pessoa. Desta vez é a vez do Xiaobai. Você joga. Deixe-me pegar. Você disse animadamente. Quando se brinca com crianças, a coisa mais importante é não se divertir sozinho. É preciso garantir que a criança tenha sensação suficiente de participação e experiência. Às vezes também deve-se deixar a criança assumir o papel principal. Tudo isso você viu no passado em livros. Mas nunca praticou. Os papéis são invertidos. O rosto de Len Qinkyu também ficou sério. Foi esse dragão agora. Que se deixou levar como um cachorrinho, não foi? Agora é a vez dele virar o dono do jogo. Ao ver essa cena,